Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos novamente para uma corrida diária no mesmo circuito de Sardenha que nós corremos na live. O carro também é o mesmo, a McLaren 650, e meu tempo de classificação também o mesmo, 1:49.680. Bom, estamos nessa bateria largando em terceiro. Vou só fazer essa corrida nesse dia. Então vamos ver como vai ser o desempenho. Nós já conhecemos a pista, já sabemos como pode ser o nosso rendimento, como vocês viram na live. Sabemos quais são os pontos preocupantes. A gente sabe que essa é uma freada forte, que podem tentar o mergulho, já tomam a posição defensiva, uma trajetória defensiva, mas não tem como dividir essa curva. Se eu tivesse que dar espaço para o companheiro ali, que veio me pressionando, eu ia ter que praticamente parar, e aí ia perder várias posições. Então ele que procure outro ponto de ultrapassagem. Tentou me ultrapassar ali por fora, mas não houve colisão, né? Só os carros chegaram bem próximo. Na frente os dois primeiros estão aí em disputa. Vou tentar acompanhar o ritmo deles. O tempo de classificação deles é bem maior, é bem melhor do que o meu, mas vou tentar acompanhar aqui. Corrida, treino é treino, corrida é corrida, né? Vamos tentar acompanhá-los, isso vai me puxar um pouco também, vai puxar um pouco do meu ritmo. Quem estava em segundo lugar já errou essa curva, errou novamente, se colidiram. Eu posso passar os dois, mas para evitar uma colisão, eu esperei esse primeiro colocado se reposicionar. Não vou tentar o mergulho agora nessa curva. Vou esperar, eu estou muito longe. Se eu tentasse mergulho ia dar colisão, com certeza. Vamos tentar acompanhar o ritmo dele. Estou sendo pressionado atrás também por aquele companheiro que estava brigando com ele pela primeira posição. Eu percebo quem está com lag de internet. Isso é ruim. A gente fica olhando o carro e achando que vai sair da pista, não vai. E aí isso influencia nas nossas tomadas de decisões. Mas ele arriscou bastante, fez bem essa última curva e abriu uma boa distância. Vamos tentar acompanhar. Estou sendo pressionado atrás. Quem está atrás de mim está pegando o vácuo. Essa é uma curva que a gente erra bastante. De repente eu percebo que quem está atrás de mim ficou a 1,5 segundos atrás. Com certeza ele deve ter errado essa curva e ao final da reta e ficou para trás. Bom, vamos acompanhar o líder agora então. Avançando à frente, nós já estamos no meio da terceira volta. O líder abriu uma boa distância, está a 2 segundos, e eu volto a ser pressionado atrás pelo terceiro colocado. Ele vem se aproximando, curva a curva, como vocês podem ver no canto direito, tanto no radar quanto aí nesse pedaço do visor, retrovisor. Ele tentou me cortar por dentro. Eu já tinha deixado sinalizado que por dentro não era o espaço dele. Fizemos a curva, ele toca na minha traseira e depois também toca na frente do meu carro, que me reposiciona na pista. Eu já ia rodar e reposicionei na pista e ele ficou para trás. Ele tentou cortar numa curva que não dava e não houve também fechamento, não fechei a porta, não fiz nada. Ele simplesmente espalhou, tocou no meu carro e rodou. Bom, continuamos em segundo, mas isso deu uma distância, abriu uma distância para o primeiro. A volta ficou 1,53, ele ganhou aí 2 segundos, o primeiro colocado. Agora nós já avançamos para a sexta volta. Estou sendo novamente pressionado por um novo terceiro colocado, né, pela terceira vez nessa corrida. Como vocês podem ver no canto direito, no radar, eu venho sendo pressionado nessa volta. Meu ritmo parece que vai ficar nesse 1,51, não tá ruim. Mais uma curva, ele vai usar para se aproximar. Vocês percebam que quando eu faço a redução, eu faço marcha a marcha, com tranquilidade, porque eu não quero pegar o vício, o costume de jogar 2 marchas para baixo de uma vez só, ou 3 marchas para baixo de uma vez só, porque isso não acontece nos simuladores, como eu posso dizer, nos simuladores mais reais.
E também, se fosse num carro real, você não conseguiria fazer isso, sua caixa de câmbio ia cair, você ia prejudicar o seu carro, as rodas iriam travar. Nesse jogo já acontece das rodas travarem, mas não com tanta precisão e realismo, né? Mas enfim, eu sempre faço a redução marcha a marcha, com calma. Voltando à corrida, continuo sendo pressionado. Ele até me dá um empurrão na entrada dessa curva. Isso ajudou a me afastar um pouco, mas como ele está apenas a 3 décimos de segundo, com certeza ele vai pegar o vácuo aqui no final dessa reta, que é bem longa, após essa curva, e no final ele vai tentar me ultrapassar na curva fechada. Mas eu olho para o tempo e percebo que quem ficou a 1 segundo e 7 de mim, com certeza também errou aquela curva longa. Esse era o grande desafio dessa pista de quem anda no vácuo, né? Agora já estamos entrando na 10ª volta, estou poupando os senhores dos momentos monótonos, porque teve muito momento que eu andei sozinho na pista. Vocês podem perceber que meu ritmo ficou realmente no 1,51, estou feliz com a minha regularidade e volto a ser pressionado pelo terceiro colocado. Vai ser a última volta todinha na pressão. Então isso faz com que a gente fique mais concentrado para poder evitar erros, né? E fazer tudo igual. Como vocês estão vendo, minhas voltas estão bem parecidas, quer dizer, eu vinha fazendo tudo muito igual. Os pontos de frenagem, a forma de frenar, a velocidade de entrada nas curvas, estava tudo igual. Talvez eu pudesse ser um pouco mais agressivo no início da prova. É uma experiência que eu carrego para as próximas corridas. No início da prova ser um tanto quanto mais agressivo. Mas estou fazendo as curvas com tranquilidade. Quem vem atrás de mim está mantendo a distância, mas está se arriscando um pouco mais para poder me alcançar. Eu vou fazer essas últimas curvas com mais cautela, freiei bem antes. E isso propiciou quem se aproximasse de mim. Outra curva com cautela. Percebo quem vai tentar me cortar pela esquerda nessa sequência de curvas, mas eu vou tomar toda a tangência, fazer com bastante tranquilidade a tangência das curvas e sair acelerando antecipadamente. Ele está próximo, a linha de chegada é longe, ele tem condições de pegar o vácuo, mas eu saí muito bem na curva, ele não conseguiu me alcançar e aí pronto, mantivemos o segundo lugar. A distância para o primeiro colocado permaneceu quase a mesma durante a corrida toda, então talvez, se eu não tivesse tido algumas colisões, a colisão na segunda volta, talvez eu estivesse bem próximo aí do primeiro colocado. E estando próximo, podia usá-lo como referência para poder alcançá-lo e talvez tentar ultrapassar. Legal, pessoal! Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Quem gostou, deixe o seu like. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Um abraço a todos, fiquem com Deus, sejam felizes e vamos em frente!